O Salmo 91, a altura do verso 7, diz: 1.000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Gente, essa é uma promessa de Deus de livramento, é verdade de proteção em relação àqueles que creem e confiam no Senhor. É verdade, o nosso Deus pode nos livrar de tantas coisas. O nosso Deus é Deus que guarda, é Deus que livra, é Deus que protege. Agora, eu quero te chamar a atenção hoje para o perigo da indiferença. Nesta manhã de terça-feira, eu espero que essa palavra toque o seu coração. Antes de qualquer coisa, muito bom dia, onde quer que você esteja. Eu espero que essa palavra te alcance bem. Se você não estiver bem, vai ficar. Afinal de contas, vamos ouvir a voz do Senhor, aquela voz que fala ao coração, ministra o coração, acalma o coração e nos aponta uma direção, um caminho a seguir. Agora há pouco mesmo nós estávamos acompanhando algumas notícias, acredito que você viu desde a semana passada o que tem acontecido com as chuvas em Petrópolis, e aquilo é de cortar o coração. É incrível como que a gente assistindo isso, acompanhando os noticiários, é óbvio que o nosso coração dói, é óbvio que a gente acaba sentindo compaixão por aquelas pessoas, muitas que ainda estão desaparecidas, outras que perderam os seus entes queridos, e é inevitável. Penso eu aqui comigo que a gente não tenha um desejo de dobrar os nossos joelhos e orar por essas pessoas. O nome disso é compaixão. Várias e diversas vezes ao longo de toda a palavra de Deus, o nosso Jesus Cristo, ele curou e libertou pessoas movido de íntima compaixão. Essa é uma expressão muito utilizada ao longo de toda a palavra de Deus. Eu quero falar rapidamente com você sobre o perigo da indiferença, porque o mesmo texto que diz que que diz que nós não seremos atingidos, 1.000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita e eu não vou ser atingido, também é um texto que afirma que tem gente sendo atingida à direita e à esquerda. E aí, querida, é que eu quero denunciar, é que eu quero apontar para você o fato de nós nos importarmos, porque esse é um texto que deve ser abraçado, sim, como a proteção de Deus sobre a nossa vida, como um Deus que nos livra, como um Deus que nos guarda, mas também é um texto que não deve ser levado para a indiferença. Nós não podemos olhar para esse texto e dizer, os outros é que caem. Desde que eu não seja atingido, eu não estou nem aí para aqueles que estão sendo atingidos ao meu redor. E isso não é evangelho. O evangelho se importa, o evangelho faz com que a gente ligue, sim. O evangelho faz com que a gente se importe, sim. Afinal de contas, Tiago 4:17 diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, ele comete pecado, o pecado da omissão. Então é importante que você, que tem o poder de fazer alguma coisa por alguém, o faça, que não fique apenas dizendo, puxa vida, olha que triste, olha, que coisa mais difícil, né? Olha isso, olha aquilo outro. A gente não pode ficar apenas nas palavras. Tiago vai falar sobre isso também na carta que ele escreve, falando sobre a fé e as obras, e não adianta você despedir uma pessoa em amor, dizendo vai com Deus, se você tendo o poder de fazer alguma coisa por ela, você não fizer. Eu penso até que foi esse o problema denunciado por Jesus na parábola do rico e do Lázaro, quando Jesus fala que Lázaro foi como um mendigo levado ao seio de Abraão, enquanto o rico foi para o inferno. O problema, me parece óbvio, não é o fato dele ser rico, do fato dele ter posse, mas sim o fato de ele ter à sua porta um mendigo, ele ter tido o poder de fazer o bem, ele ter tido a condição de estender as mãos e não tê-lo feito. Então eu gostaria nesta manhã de terça-feira de convidar você a orar, não por você hoje, a começar o seu dia hoje orando por alguém, orando por outra pessoa, apresentando a Deus alguma situação. E eu, nesse áudio, eu vou aproveitar esse período e nós vamos orar por estas pessoas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e todas aquelas que têm sido de alguma forma, de alguma maneira, atingidas por uma catástrofe, por um evento desse tipo. Eu gostaria de convidar você a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, entramos diante de Ti em oração, mais uma manhã que se inicia, e hoje, Deus, o foco é diferente. Hoje nós não queremos começar o dia apresentando as nossas necessidades ou pedindo alguma coisa para nós mesmos. Hoje nós gostaríamos de apresentar ao Senhor a vida daqueles que estão sofrendo, que de alguma maneira foram atingidos, meu Pai, ou por uma tempestade, ou por uma situação de catástrofe, ou, meu Deus, pela perda de um ente querido, pelo desespero do sumiço de alguém. Meu Deus, que o Senhor possa confortar corações que precisam ser confortados, que o Senhor possa livrar pessoas que precisam de um livramento e amparar
Ó Espírito Santo, aqueles que precisam ser amparados. Hoje nós oramos porque somos cristãos e nos importamos. E porque nos importamos, abençoamos aqueles, meu Pai, que precisam estar cobertos de oração, que precisam de uma bênção, que precisam da Tua graça, da Tua forte mão para se manterem de pé. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.